A base governista na Câmara dos Deputados quer impedir o direito de Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo de deputado. Parlamentares do PSOL enviaram um ofício à mesa diretora da Câmara solicitando que seja negado o pedido do integrante da oposição e que seja declarado abandono do mandato. Segundo o regimento interno da Câmara, deputados podem solicitar licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, tratar da saúde, tratar sem remuneração de assuntos particulares, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, que é o período em que ele pretende ficar fora. Mas para aliados do Planalto, o pedido de Eduardo não tem previsão constitucional e regimental, o acusando assim de abuso das prerrogativas e fuga da jurisdição brasileira para desempenhar atividades políticas no exterior, configurando assim abandono de mandato. Entender um pouco dessas reivindicações da base governista? Ontem, inclusive, nós trouxemos as muitas análises sobre a manifestação de Eduardo Bolsonaro, né? Esse pedido de licença do cargo de deputado federal. O Luiz Felipe Dávila já com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você, esses deputados governistas, e o ofício enviado à mesa diretora da Câmara para que seja negado o pedido de licença a Eduardo Bolsonaro. Querem, inclusive, que a Casa Legislativa declare abandono de emprego, abandono de mandato. Agora é curioso, né? Porque até ontem não queriam que ele assumisse a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Vai entender. É isso mesmo, Canhato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. O fato é o seguinte: o pessoal fica criando caso para esconder a realidade. A realidade é a enorme impopularidade do presidente da República, que continua a se espencar por causa da inflação, por causa de um governo à deriva, e as pessoas sentem o país à deriva. E aí, para tirar a atenção das pessoas da inflação no supermercado, da queda do emprego, do aumento da taxa de juro que afeta todo mundo e está quebrando um monte de empresa, eles ficam criando caso para aparecer na imprensa, como é esse do deputado Eduardo Bolsonaro. A regra é clara, Canhato, você já leu a regra e já disse à nossa audiência: qualquer parlamentar pode pedir uma licença não remunerada de 120 dias para finalidades políticas, de saúde ou culturais, ou o que seja. E ele tem direito de 120 dias ficar fora do Brasil. O ponto é que ele não pode passar de 120 dias, aí já é outra história. Mas nesses 120 dias está valendo a regra do jogo e Eduardo Bolsonaro está jogando de acordo com as regras. Quem quer melar as regras e não respeitar as regras é a base governista e o PSOL, que é sempre a linha de frente, a infantaria para criar caso. Pois é, Roberto Mota também com a gente conectado. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você, esses deputados governistas e esse ofício que foi enviado à mesa diretora para que seja negado o pedido de licença a Eduardo Bolsonaro. Licença que é prevista, inclusive, no regimento da Câmara dos Deputados. É mais um episódio do que você chamou ontem de Vale Tudo? Não há dúvida nenhuma, Canhato. Ora, se queriam que o passaporte dele fosse apreendido, por que iriam concordar com a licença? Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O melhor comentário sobre isso foi feito pelo meu amigo André Marcília, que eu, outro dia, entrevistei de novo para o Conexão Mota. Não percam, vai ao ar daqui a algumas semanas. Marcília disse: como explicar um país em que políticos anistiados gritam sem anistia, advogados garantistas pedem prisão, e artistas e jornalistas aplaudem a censura? O ódio ao adversário ideológico é o que move justamente os que vivem do combate ao discurso de ódio. Chamar o Cristiano Beraldo, trazer também as suas impressões acerca desse pedido da base governista, ou pelo menos alguns deputados. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. E quero reforçar, inclusive, a informação que eu compartilhei com o Dávila, né? O curioso é que tudo isso começou com uma tentativa da base governista de impedir que Eduardo Bolsonaro assumisse a presidência
da Comissão de Relações Exteriores. E aí Eduardo Bolsonaro anuncia a licença. Logo, não vai assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Mas aí o objetivo muda. Agora não querem que a licença seja concedida, querem que a Câmara faça a seguinte leitura: abandono de emprego, Beraldo. Caniato, que grande vitória Eduardo Bolsonaro acabou entregando aos governistas que estão agora tripudiando. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, a oposição está fazendo o que pode diante da ação que Eduardo Bolsonaro anunciou no dia de ontem, né? A licença do seu mandato é a saída do país. Aliás, ele já está fora do país, permanecerá nos Estados Unidos, segundo seus planos, por mais, aparentemente, 120 dias. Agora, é compreensível que um parlamentar, um brasileiro que vive a realidade do dia a dia do Brasil, tema pela segurança, não só sua, e aí eu não estou falando nem da questão do enfrentamento que é feito por ele, seu pai, seus irmãos e os seus apoiadores em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas o receio que qualquer pai, qualquer mãe tem com a criação de seus filhos, a vida que seus filhos levam quando precisam sair às ruas, ir à escola, ir ao shopping, tomar um sorvete na esquina. Isso tudo no Brasil se tornou atividade de altíssima periculosidade. Tendo a oportunidade, Eduardo Bolsonaro toma uma decisão que, de qualquer forma, beneficia muito a sua família. Vão viver num lugar, não só onde a liberdade de expressão é protegida, mas é um lugar seguro, o lugar onde a taxa de juros é cobrada de forma justa das pessoas, onde se vive bem sem precisar ser ultra rico, né? Super rico, assim que o governo chama quem ganha mais de 50 mil reais por mês no Brasil. Então, Eduardo Bolsonaro tomou a decisão que achou mais conveniente para si. Só que do ambiente político, isso tem repercussão e os governistas estão tripudiando. É um verdadeiro absurdo esse tipo de pleito que os governistas, deputados, pessoas de mandato que usam seus cargos para ficar perseguindo e abusando do poder, quer dizer, sequer tem esse poder, mas do poder de fazer esse tipo de pedido em relação ao deputado. Não há nada que justifique a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, assim como não há nada que justifique um pedido de uso de tornozeleira eletrônica para Jair Bolsonaro, que não pode sair de Brasília, que não pode se aproximar de embaixada. Quer dizer, eles vão criando essa celeuma que é para dar uma importância maior ao tema, para colocar os seus opositores, no caso Jair e Eduardo Bolsonaro, numa posição de maior ameaça do que efetivamente representam no processo político do Brasil. Então, é uma grande bobagem e as consequências que deveriam acontecer deveriam ser para esses parlamentares que usam a estrutura do parlamento para ficar falando bobagem e mobilizando recurso público em troca de absolutamente nada de legal, nada de ilícito, porque não há previsão para o que eles estão pedindo. Pois é, vou retomar com o Dávila, só reforçando uma informação que o Dávila mesmo chegou a destacar, analisar aqui, né, Dávila? O regimento prevê essas licenças para parlamentares, para deputados e para finalidades diferentes, finalidades distintas. Isso não é irregular. É importante a gente reforçar isso. Mesmo assim, a base governista sempre acha uma brecha ou faz uma leitura para tentar impedir que essa licença seja concedida. Mas, Dávila, um dia depois do anúncio de Eduardo Bolsonaro, ainda muitas repercussões, várias leituras e cálculos sobre como essa atitude dele mexe com o tabuleiro político aqui do Brasil. Você consegue fazer uma reflexão, uma análise sobre como essa atitude de Eduardo Bolsonaro mexe com a dinâmica da política nesse momento, mas, sobretudo, no núcleo bolsonarista, se podemos chamar assim? Caniato, toda decisão política que tem um fator surpresa, ela cria uma certa reação distinta nos meios políticos, né? Uns apoiaram a decisão de Eduardo Bolsonaro, outros criticaram, outros fazem uma leitura do porquê ele fez isso, qual é a real motivação do seu ato.
Então começa a gerar muita especulação. Afinal de contas, nós estamos falando de um parlamentar que foi um dos mais votados na Câmara Federal, filho do ex-presidente, e que toma uma decisão surpreendente a todos. Então isso gera uma espécie de comoção no mundo político e há grandes debates por que ele fez ou ele tomou essa decisão. Mas o fato é que ele tomou uma decisão de acordo com as regras do jogo. As regras do jogo, ele tem direito a pedir uma licença por 120 dias para assuntos pessoais. E é isso que ele está fazendo. Não remunerada, é bom frisar isso, e o suplente vai ocupar o seu lugar enquanto ele não regressar ao Brasil. O ponto é que nós não sabemos qual será a atitude de Eduardo Bolsonaro após os 120 dias. Se ele retornará ao Brasil, e o que ele fará aí. Então, e nesse meio tempo, nesses 3 meses, corre certo risco. Se ele acirrar a disputa com o Supremo e voltar ao Brasil depois de 120 dias, aí sim ele corre risco de ter de depor na justiça por suas ações no exterior. Ele fez um discurso duro ontem, um discurso, a meu ver, que foge da linha de atuação que é críticas duras que o Supremo merece, mas de acordo com os processos, e passou a atacar pessoas. E isso pode ter complicação para ele quando ele voltar ao Brasil. Então, a primeira grande questão é: o que ocorrerá após os 120 dias? Ele aí vai continuar nos Estados Unidos ou ele voltará ao Brasil? E durante esses 120 dias, se ele centrar fogo no Supremo Tribunal Federal, principalmente em cima de ministros, se isso pode acarretar em alguma consequência jurídica para ele ao retornar ao Brasil daqui a 120 dias. Pois é, muita gente também fez a leitura sobre as manifestações da PGR do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem. Até quero escutar do Mota se ele faz algum tipo de leitura, porque teve gente, viu, Mota, que entendeu que teria sido um recuo, ou pelo menos uma sinalização importante do órgão máximo do Ministério Público, a PGR, e do próprio Supremo Tribunal Federal ao acatar a sugestão, ao parecer da PGR. Ou seja, arquivaram e desconsideraram o pedido feito por parlamentares do Partido dos Trabalhadores para apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ele deveria rever o anúncio, a medida tomada no dia de ontem? Esse é um ponto. E a pergunta é a seguinte, Mota: findado o prazo de 120 dias, deve retornar ao Brasil, retomar suas atividades e, a partir dali, de olho em 2026, quais talvez sejam os principais desafios para Eduardo Bolsonaro? Caniato, eu acho que o melhor diagnóstico dessa situação foi feito por você ontem, aqui, quando você falou de um jogo de pôquer, do jogo jogado. Imagina o seguinte, imagina que eu acabo o programa, eu vou numa delegacia de polícia, entro e digo ao delegado: senhor delegado, o Caniato mora num apartamento melhor do que o meu. Eu gostaria que o senhor fosse lá, prendesse o Caniato, tirasse ele do apartamento, porque eu quero morar lá. Imagina, a gente tem 2 cenários, né? O delegado diz para mim: você é um idiota, você está dizendo besteira, ponha-se para fora daqui, ou eu te prendo por desacato de autoridade. Agora imagina que o delegado diz o seguinte: pois não, eu anotei aqui o seu pedido, eu vou consultar o Ministério Público, daqui a 10 dias eu lhe dou a resposta. Como é que você acha que você se sentiria ao saber dessa notícia? O Mota foi numa autoridade, fez um pedido absurdo, sem qualquer base na legislação ou da realidade, e a autoridade iniciou procedimentos para avaliar o pedido do Mota. Eu acho que a situação é essa. Se a gente parar para pensar em tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, aí a situação fica muito mais grave, mas nem é preciso isso. Basta você imaginar um pedido absurdo, sem qualquer base, sendo feito contra você e esse pedido sendo considerado. Está em análise. O que você faz? Paga para ver ou você toma uma medida de proteção da sua pessoa, da sua família, da sua integridade, da sua voz? Eu acho que essa é a questão. Pois é, inclusive tem gente, viu, Beraldo, que acredita que
Eduardo Bolsonaro poderia utilizar esses 3 meses nos Estados Unidos, 3 ou 4 meses nos Estados Unidos, para se articular junto a autoridades norte-americanas com o objetivo de que o governo norte-americano imponha sanções a autoridades brasileiras. Enfim, são teorias aventadas e a aposta de muita gente. Caso isso seja verdade, trabalhemos com essa hipótese. Caso ele consiga articular ou compartilhe informações sobre o que acontece no Brasil, levante essa bandeira sobre irregularidades que acontecem aqui no judiciário brasileiro e, de fato, isso prospere. Imaginemos que isso avance, uma medida seja aprovada e sanções sejam impostas a autoridades brasileiras. Como seria esse retorno de Eduardo Bolsonaro ao Brasil? Porque essa é uma questão que a gente precisa também refletir, né? E aí eu preciso conectar essa informação com o que o Dávila disse. Bom, terminado o prazo de 120 dias, e aí? O que faria Eduardo Bolsonaro? Daria um bye-bye para o Brasil, vou continuar aqui, ou retomaria sua atividade parlamentar e possivelmente para, inclusive, ajudar o seu pai e o seu grupo? Caniato, existem diferentes formas de fazer a mesma coisa. Quando um parlamentar brasileiro, filho de um ex-presidente, uma pessoa atuante no cenário político bastante tensionado que temos no Brasil, quando ele decide ir embora, passar uma temporada que seja fora do país, ele poderia ter aplicado, por exemplo, para uma das grandes universidades norte-americanas para fazer um curso de aperfeiçoamento, até na área política. Harvard, por exemplo, tem uma escola de política chamada John F. Kennedy, que é o tio do Robert Kennedy Jr., que é secretário de saúde, né, equivalente ao ministro da saúde de Donald Trump, e ele poderia certamente se licenciar para fazer um curso de altíssimo nível, onde ele se conectaria com pessoas influentes e importantes do mundo inteiro e também, sobretudo, dos Estados Unidos. Mas o que ele optou fazer não foi isso. Segundo o anúncio feito, ele decidiu ficar nos Estados Unidos, porque já está por aqui, para se tornar youtuber, viver de rendimentos aí como influencer de política. No fundo, foi isso. E o problema é que, da forma que foi feito, 2 dias depois do pai reunir dezenas de milhares de pessoas numa manifestação no Rio de Janeiro, onde ele conclama as pessoas a resistirem, a lutarem, a elegerem deputados para que tenham, segundo palavras do ex-presidente, 50% dos deputados que serão eleitos nas eleições de 2026, do ano que vem, e precisam resistir e pressionar para que haja anistia diante das penas altíssimas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal àqueles presos em 8 de janeiro por invadir e depredarem prédios públicos. Então você faz esse chamamento. 2 dias depois, o seu filho vai embora, ou anuncia que não vai voltar, se declara no exílio político. Qual é a mensagem que isso passa em relação ao próprio pai? Bom, o filho que não tinha risco de prisão iminente, não está ali indiciado, não está numa situação dentro do cenário delicada como está o pai. Se ele fugiu, por que o pai não vai fugir? Então, cria-se uma nuvem de dúvidas a partir desta iniciativa que, a meu ver, não faz absolutamente nenhum sentido. Caniato, eu sou muito apaixonado por aquilo que eu acredito. Eu defendo as minhas ideias, até às vezes com excesso de ênfase, mas porque realmente eu vejo que a transformação se dá a partir da atuação de homens e mulheres fortes, com crenças pelas quais vale a pena defender. E quando eu penso em defender mudanças no meu país, no Brasil, essas ideias despertam em mim um sentimento de defendê-las e de usar os instrumentos que me são dados da melhor forma possível até o fim.
Hoje, a minha plataforma de expor ideias, de provocar reflexões, é o Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, que faço com grande orgulho e muita satisfação. O campo de atuação do deputado Eduardo Bolsonaro é o parlamento. Tem muita visibilidade, muita influência e deve usar não só a tribuna, mas também a sua influência nos meios de comunicação para passar as suas ideias. E aí, para terminar, Canhata, eu lembro, Martin Luther King foi humilhado, apanhou, foi preso. Nem por isso recuou, nem por isso deixou de discursar, nem por isso deixou de defender e dizer o que é que ele acreditava que era o melhor. Foi assassinado, perdeu sua vida pela causa. E adivinhem, a sua causa era tão grande e o seu trabalho tão grandioso que a partir da sua morte a transformação aconteceu. E até hoje ele é lembrado pela contribuição que deixou. Portanto, Canhato, eu não acredito em pessoas que simplesmente abandonam as armas que lhes foram dadas, que desertam e vão buscar proteção em outro lugar. Eu sou daqueles que prefiro, para a minha paz de espírito e atendendo às minhas convicções, morrer no campo de batalha.